Guerra entre Rússia e Ucrânia. Seus investimentos estão caindo, né? O que fazer? Fique comigo que eu vou te dar dicas excelentes e que vão fazer diferença aí na sua carteira de investimento. Meu nome é Tony Souza e sejam bem-vindos ao meu canal. Agora é aquela hora de que você vai me ajudar, vai dar aquele like do dinheiro, se inscrever no canal e ativar esse sininho. Assim, o YouTube vai te mandar uma notificação toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Bora lá? O que eu quero falar para vocês aqui está muito mais voltado à elaboração e à estratégia na hora de você montar uma carteira. E isso você tem que usar a seu favor. Em momentos como esse, de guerra, crise financeira, você deve colocar essa estratégia em prática. Se você me segue por aqui ou por aqui, através do Instagram, você sabe que eu sempre falo e prezo que você diversifique a sua carteira. E não é simplesmente pelo fator de você potencializar seus ganhos, e sim para você diminuir, ou seja, mitigar os seus riscos. Eu quero também falar para você sobre o conceito de correlação. Deixa eu te explicar no detalhe aí como você vai entender a correlação. Deixa eu te dar um exemplo aqui como funciona essa correlação. Setores bancários, quando o governo eleva a taxa Selic, provavelmente os bancos eles vão se favorecer com isso, né? Com a taxa elevada, os bancos recebem mais juros. Em contrapartida, o comércio, pelo fato de você ter taxa elevada, menos crédito para as pessoas consomem menos. Então é um setor que sofre bastante com a taxa de juros elevada. Esse é um exemplo de correlação que você pode aplicar aí na hora de você elaborar a sua carteira. O que eu quero falar para você é, existem momentos onde você tem que rebalancear a sua carteira de acordo com o ciclo econômico. Um outro fator muito importante que eu quero passar para você é, imagine que você pudesse medir como é que está o temperamento das pessoas e principalmente dos investidores. Existe um índice de mercado chamado VIX. Esse índice ele mede a volatilidade, ou seja, como é que está o mercado falando num contexto internacional em termos de compra e venda. Isso a gente chama de volatilidade. Quanto mais as pessoas compram e vendem os ativos, aquilo ali a gente chama de mercado volátil, né? O mercado está superaquecido e essa volatilidade ela é medida através desse índice chamado VIX, também conhecido como o índice do medo, porque todas as vezes que você só tem essa oscilação muito forte no mercado, ele é atribuído a algum tipo de comportamento. Então veja aqui, eu estou colocando aqui para você, esse índice aqui, esse pico que você está vendo aqui nos últimos 5 anos, boa parte dele veio do momento da pandemia, então veja que ele teve esse destaque aqui muito grande, e agora, nesse momento da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, ele vem subindo. Então toda vez que você quiser saber como é que está o temperamento do mercado, eu aconselho você a acompanhar esse índice, porque é um índice que ele mede essa volatilidade de mercado. Um dos principais fatores que você pode usar para proteger a sua carteira de investimento é investir em moeda forte. Eu gosto muito de dar esse exemplo para os meus alunos ou mentorados. Por quê? Porque se você tem ativos e esses ativos eles fazem parte de um país onde tem a moeda forte, então basicamente estou falando de Estados Unidos, você tem essa proteção natural. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu ali no pico da pandemia. Eu sempre tive ativos lá fora e aí o que acontece nesse momento? Eles vão cair como os ativos aqui no Brasil, mas pensa como investidor mundial. Eu prefiro muito mais comprar uma empresa super consolidada como uma Apple, uma Microsoft, né, como uma Amazon, e elas vão sim ter esse crescimento natural muito mais rápido do que as empresas aqui no Brasil. Então é sim seguro você investir e faz parte de uma estratégia, isso a gente chama de hedge. Então você está protegendo a sua carteira com dois principais fatores. O primeiro fator que é o câmbio e o segundo fator que é a empresa em si. Hoje a Apple, o que ela movimenta no mercado, ela é basicamente um dia dela de negociação nos Estados Unidos representa a Bovespa inteira aqui pra gente no Brasil. Só para você ter noção do volume financeiro que a Apple tem hoje em dia. Não é uma recomendação, não estou falando para você comprar a Apple, eu só estou te dando um exemplo de como que investir em empresas consolidadas, empresas fortes, em moeda forte, também faz total diferença na hora de você montar a sua carteira. Existe uma coisa que é muito normal e as pessoas acabam não raciocinando por esse viés.
Mas qualquer crise, o primeiro índice que sofre é a inflação. Então, se você tiver ativos que têm essa correlação com a inflação, você vai estar protegido. Eu vou te explicar no detalhe aqui para você entender o que está acontecendo. O mundo passou por esse momento de pandemia, ainda continua, ainda estamos em pandemia, porém, hoje todos os países estão sofrendo com a inflação, inclusive o Brasil. Eu diria até que principalmente o Brasil. Então, se você tem ativos que eles são atrelados à inflação, aí eu estou falando um tesouro IPCA+, por exemplo, você vai se beneficiar nesse momento. Ou um tesouro Selic, ou até mesmo um CDB atrelado ao CDI, eles tendem a subir nesse momento. Ou os FIs, os fundos de investimento imobiliário atrelado a papel, ou atrelado a tijolo. Lembre-se que o tijolo ele tem alguns contratos, né, que você tem de aluguel que tem esse reajuste aí ou pelo GPM ou pelo IPCA. Então você tende a receber mais rendimento, né, nesse momento de inflação alta. Então eu só estou querendo aqui te dar um exemplo de como você pode também se beneficiar desses índices, desse aumento desse índice. Então tenha eles na sua carteira que vai fazer sim diferença no longo prazo. Agora é mais uma dica extra para você. Eu venho recebendo bastante comentário, né, de empresas muito consolidadas, empresas sólidas, mas aí o que acontece com meus alunos ou com meus mentorados, né, antes de me conhecer? Fala, poxa, eu vi aquela oportunidade ali na minha frente, mas eu não tinha dinheiro para comprar. E aí eu falo, é porque você não tem a reserva de oportunidade. E é uma reserva que você tem que ter. Essa reserva faz muito sentido que você tenha ela na sua carteira para que você rebalanceie a sua carteira, ou seja, a sua estratégia ela não pode fugir em termos de percentual que você vai atribuir para cada segmento, para cada ativo, e você vai usar essa reserva de oportunidade para você rebalancear a sua carteira. E nesses momentos de crise, de guerra, você pode utilizar sim para que você consiga comprar ativos com bom preço. Entende-se que preço é diferente de valor. Então, se você tem empresas consolidadas, boas empresas, empresas perenes que estão com preço baixo, você pode sim aumentar a sua posição e você pode utilizar a reserva de oportunidade para esse tipo de situação. Nesse momento, eu só peço que Deus abençoe os ucranianos e os russos e para você monte a sua carteira com estratégia, com segurança. Esses momentos eles acontecem, eles são cíclicos, fazem parte do mercado econômico, então monte a sua carteira pensando no longo prazo e com estratégia. Gostou dessa dica? Deixa no comentário aqui o que você achou do vídeo ou simplesmente um hashtag Valeu Tony. É isso aí, te vejo no próximo vídeo.